Sejam muito bem-vindos, família Forderes, a mais um episódio dos Quatro Pais. E hoje vamos falar aqui de um tema que está, de fato, aí em todos os locais, redes sociais, está na televisão, jornais, cinema, tá todo lugar tem, que é sobre o assédio, o bullying, né? E principalmente nessa série aí da Adolescentes da Netflix, em que essa minissérie vai tratar isso dentro da família, dentro do núcleo familiar, com as nossas crianças, né? Com os nossos adolescentes. E será que isso afeta toda uma família? Como identificar tudo isso, né? E esse bate-papo que vamos trazer hoje aqui para vocês, nós temos aqui um psicólogo e com uma vasta experiência em relações humanas e conhecimento, o João Cirilo Medzinski. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, prazer estar com vocês aqui. E aí o João veio participar com a gente aqui hoje, pessoal, até para um bate-papo legal, descontraído e falar de coisa séria, né, João? Isso é muito sério, é um assunto que machuca muito. Isso, verdade. É um assunto que machuca muito, o bullying. Desculpe. E essa parte, João Cirilo, eu acho que primeiro vamos até dar uma parte de conceito, né? Que a gente está até conversando um pouco. Um conceito do bullying, assédio. Bom, tentar dar uma classificação bem simples. O bullying é, entre aspas, uma maldade feita entre pares. Para simplificar, é o coleguinha que ofende o outro colega. O bullying tem 3 personagens envolvidos nisso. Tem o agressor, tem a vítima ou o alvo e tem o espectador. Interessante, né? Espectador. Por que o espectador? Os amiguinhos que ficam ali tacando fogo. São os amiguinhos que ou incentivam ou não querem participar. Por que eles não querem participar? Não querem tomar uma atitude de barrar o agressor? Porque eles têm medo que este agressor faça com eles. Então tem 3 personagens envolvidos nessa história, tá? Obviamente, quem sai sofrendo, machucado, é a vítima ou o alvo, tá? Esse alvo normalmente é uma pessoa tímida, é uma pessoa que tem baixa autoestima. Por isso que o agressor escolhe justamente aquela pessoa onde ele vai se impor. E para o agressor é um jeito dele se satisfazer o seu ego. Quer dizer, eu sou forte, eu faço isso, eu domino, tá? E o coitado do alvo, esse sofre bastante. Acho que tem outra, eu vou chegar no assédio depois. Tem outra coisa que é muito interessante hoje de olhar nesse tema, é o assédio, o bullying físico e o bullying virtual. O bullying físico, não vou dizer que tem vantagens, tá? Mas tem uma pequena diferença que, passando a etapa que ele foi agredido, vamos dizer, por exemplo, na escola, quando ele vai para casa, ele chega num ambiente saudável. Sim. Se a casa dele for um ambiente saudável, é claro, né? Enfim, ele vai chegar num ambiente acolhedor. Então, ele tem uma compensação daquele sofrimento que ele passou aqui com o acolhimento que ele tem em casa. Os pais, eventualmente, podem perceber alguma coisa e tomar alguma atitude. É difícil descobrir exatamente, porque o agredido ele tem muita dificuldade de expressar a fraqueza dele. Contar o que aconteceu Aliás, tem que dar mais um passo para trás, né? A adolescência é um período muito complicado, na criançada, né? E nós passamos por isso, assim, na nossa época, se falava bastante nisso, né? E vou dizer, algumas coisas que eu vejo hoje, que eu posso considerar um pouco superficiais, porque, né, eu tinha apelido, né? Você não tinha apelido, Leandro, muito, né? Meu avô chamava de melado, velho. Melado. Mas tem uma coisa diferente aí da nossa época, que não ia pro mundo virtual, né? Acontecia na escola, ficava na escola quando acabou. E às vezes eu acho que é aquela questão da exposição, piorou, né? Todo mundo brincava. Hoje eu acho que era mais brincadeira antigamente do que bullying, Antigamente, né? é como o João comentou, né? Você tinha o período da escola, né? Era um ambiente analógico, né? Sim.
Você vivia lá porque tinha agressão verbal, agressão apanhava física, também. apanhava, batia, e envolvia mais gente, né? E acabava mais pessoas. a briga, E acabava, ia voltar para casa, se tivesse um ambiente acabou. acolhedor, você ficava lá tranquilo e voltava. Hoje, assim, a minha percepção, né? Hoje o ambiente virtual, ele extrapola, né? Extrapola a escola, é praticamente, né? 24 horas. Exatamente. 24/7. E viraliza, dependendo da coisa, pior ainda, milhões de pessoas. Né? Você não tira nunca. Uma vez que está na internet, nunca mais. Não tem como retirar da internet. Então, isso anos depois continua lá. E hoje em dia, por exemplo, nas escolas famosas de São Paulo, né? Não vou citar nomes, mas aconteceu recentemente. Não, tô brincando. Mas assim, hoje você vê o índice de suicídio de adolescentes, né? Muito maior do que na nossa época, né? Não é o certo falar, mas será que a geração está mais fraca também? Olha, o que vem acontecendo? Eu acho que explicar a adolescência é complicado. É uma aventura, é uma fase difícil, que os hormônios estão a mil e ele não sabe muito bem para onde vai. Tá? Então, é uma pessoa que está com um pé na infância e um pé na vida adulta. Precisa do apoio, então. Precisa do apoio da família, então. Muito, não. A família precisa estar muito atenta. Né? Aliás, pegando um pequeno gancho indo para frente, a escolha da profissão do adolescente é um trauma. Sim. Ele não sabe para onde ele vai, tá? Ele não sabe se ele quer ser poeta ou jogador de futebol, tá em dúvida, tá? Muito bem. Mas o que se passa nesse ambiente aí complexo da adolescência, tem os hormônios indo a mil, tá? E ele não sabe como tratar isso aí. Então, é uma fase extremamente difícil de passar com segurança. Aí você tem 100% de razão. Sim. A família é um esteio nessa história. É um pilar de segurança, né? Famílias boas, criança recorre, famílias né? boas formam crianças, em princípio, boas. Podemos ter a surpresa do que quem assistiu o Adolescentes de achar que aparentemente, né? É uma família boa, que de repente tem um menino que parece bom e vai lá e mata a amiguinha. Um spoiler. Isso é uma surpresa total, né? Sem dúvida, porque assim, ainda, né? Você vê que logo no início ali, e quando acontece tudo, você vê a surpresa daquela família, né? E o pai ainda dizendo, nossa, eu nunca entrei numa delegacia. Sim. Filho, me fala a verdade. Me fala a verdade. E ele afirma que não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Só tem um problema, né? Ele tá gravado, pô. Então, e aí eu acho que entra essa questão de identificação, né? O que aconteceu, o que gerou, se isso, né, se isso prolongar, a gente não sabe até se vão ainda ter mais episódios, mais desdobramentos em relação a isso, mas uma pergunta, o senhor como psicólogo, né, ou os pais que estão nos assistindo, a família que está nos assistindo, tem como eu identificar algum comportamento, ou existem sinais que essa criança ela pode chegar a cometer um crime? Em princípio, não. É muito difícil você identificar o bullying, muito difícil. Tá? A não ser se você tiver uma família bem integrada, que converse muito com o seu filho, ele pode dizer que está se passando isso daí. Tá? Esse é o caminho. O que significa que a gente precisa estar olhando as crianças com binóculos, tá? O tempo inteiro. A criança também com tela 100% hoje... o dia todo, coisa boa não vai sair, né? Mas tem também, João, aquela criança que é mais tímida, que é mais retraída, que a família já fala, não, mas ela é assim mesmo, ela quer ficar no quarto, e não sabe o que está passando. E isso é nos... causa um... Isso é um dos... Agora falando de clínica, né? Eu conversei, tive pacientes lá que os pais reclamavam, aliás, pais não, a maior parte dos crianças e adolescentes que eu atendi, uma das reclamações era a tela. Tela se fecha dentro do quarto e você não sabe o que ele está olhando. Você não sabe o que ele está olhando. Hoje essa questão de tela é complicado, né? Assim, eu vejo falando de sociedade que a gente vive hoje, né? Esse mundo digital, né? Com o excesso de informações. É bom, mas é ruim, algoritmos, né? Hoje você vê uma polarização, né, ferrenha na sociedade, rachada, ou é isso ou aquilo, né? E aí isso já numa fase adulta. E para adolescentes, né?
Hoje, eu costumo dizer, às vezes eu brinco, eu falo, hoje quem educa às vezes as crianças, os filhos na tela, é o algoritmo. O algoritmo tá educando de alguma forma ele, né? E direcionando. E os pais hoje em dia falam, pô, você não vai viver na cidade, não vai na rua que tem problema, fica aqui em casa. Aí ele fica em casa, tá no computador, você acha que tá seguro, mas às vezes até pior o ambiente que está acontecendo ali. No ambiente virtual da criança. Eu acho que é um problema. Então, um passo adiante. Não são só os adolescentes. É A sociedade acho que está doente. Toda a sociedade. Tem um pensador, chama-se Bauman. E Bauman diz que nós estamos no mundo líquido. O que ele quer dizer com o mundo líquido? Tudo se liquefez. Autoridade, os valores, tudo que você conheceu durante o seu desenvolvimento, hoje está tudo fluido. E nós vivemos numa sociedade de consumo rápido. Sim. E aí temos os algoritmos soluções rápidas, que nos ajudam a consumir. Tá? É fácil. Senta no YouTube, você escolhe um tema qualquer. No dia seguinte, quando você entra, começa a aparecer na mesma hora. Aparecer não, sim. No dia seguinte, na mesma hora, né? Mas o cara percebeu que você está interessado por aquilo e começa a te bombardear, inclusive com propaganda de produtos. E te direcionar, né? Te direcionar. Eu comprei um gamezinho, né, pra minha filha. Aí sim tinha lá um controle parental, né? E aonde dispara lá uma mensagem no meu celular através de um aplicativo, aonde eu sei que ela tá jogando, tá acessando, quantos minutos ela tá fazendo, né? Ou tá ali. E lógico, restringindo no app a compra, né? A compra ali de qualquer outro tipo. Sim. Mas até quando a família tem que ficar 24 horas ali fiscalizando a vida? Né? Por quê? Porque isso, como a gente falou, no passado, às vezes, eu não tinha minha mãe e meu pai do lado quando tinha um apelido. Qual que é o seu apelido? Era ferrugem, eu tinha cheio de sardinha, cara. Era ferrugem. Eu não gostava, cara. Resolvia pronto. Olha, eu não gostava, cara, mas daí você punha apelido no outro, aí batia, aí apanhava. Você não pode, né? Você não pode zangar. Você zangasse, aí pegava o apelido. Tinha uma vez que eu vi o filme Karate Kid, e aí, pra quem não se tempo, aí eu falei assim, não, mas hoje eu vou me vingar. Aí você fez o golpe. Aí eu fiz o golpe. Faz a gente aí, fica em pé. Vem. Aí eu fiz o golpe. No que eu fiz o golpe, aí pra assustar, né, o meu opositor ali, a outra criança. E aí eu vi que surtiu efeito, ele ficou com medo. Mas daí ele voltou pra casa, não sei se ele pegou um pedaço de madeira, agora não me lembro. Mas eu acho que ele foi encorajado, falou, não, eu vou atrás dele. No que ele veio atrás, eu peguei minha bicicleta e fui embora. Então, assim, mas foi uma maneira de defender, mas sobrevivemos a isso. Sim, né? Mas ser pai é difícil. Hoje é difícil. Hoje é difícil. Você tem que ter um olho no seu filho, mas se você é visto como fiscal, isso é muito ruim. Aliás, não se espera isso. O comportamento dos pais hoje é radicalmente diferente do que era 50 anos atrás. Aquela figura do pai, uma entidade. O pai era uma entidade, né? Hoje é quase um colega. É um amigo, né? Tem que compartilhar, sentar com a criança e é difícil transitar. Eu que sou mais velho, né? É difícil transitar de um modelo que eu conheci para outro modelo, tá? E eu tenho uma filha e um neto. Eu vi o que eu fiz com a minha filha e hoje eu vejo que eu tenho que agir de forma diferente com o meu neto. Eu tenho que me reprogramar, porque o jeito dele conviver, dele pensar, dele agir, dos amigos, é outro. Totalmente diferente. É diferente do que eu fiz com a minha filha. É diferente, tá? Não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo que é muito diferente. E o trabalho dos pais, que eu acho que ser pai, aliás, não tem manual para ser pai. Não tem manual. Tem muita coisa escrita, mas como não tem manual. Como que é manual para 4 meninas? Difícil. Não tem manual, né? Tem toneladas de coisas escritas, certo? Mas não tem manual que funcione. Todo mundo fala, né? Todo mundo dá palpite, nossa. Educação positiva. Esse negócio é complicado, né? De conversar com alguém, a palpitação. A palpitação sempre tá errado, né? E a forma que não existe manual, e a forma que nós aprendemos no passado hoje não funciona mais. Às vezes você quer fazer de um jeito, sua mãe, sua avó fala. Eu vou adiante. Eu confesso que quando assisti essa série, não terminei ainda, né, adolescente.
Eu fiquei assustado. Minhas filhas são pequenas ainda, né? Mas eu falei, meu Deus, para onde estamos caminhando? Eu não sei talvez ainda como lidar com isso. Mas você quer um exemplo da mudança? Porque a gente não viveu isso. Meu neto está aprendendo, tem uma aula de matemática, certo? E ele está numa fase de aprender divisão. Ele tem um jeito lá, com umas regrinhas lá, um quadradinho lá, eu olhei e falei, eu não sei o que é isso. Eu não sei dividir, eu estou falando de dividir 10 por 4, tá? Sim. Eu não sei dividir 10 por 4 como ele divide. Eu aprendi de uma forma totalmente diferente, né? E a simbologia, né, que trata inclusive da série, bomba... O meio de comunicação deles. O meio de comunicação que a princípio, que até a própria investigação pensou que era uma atração ali, né? Ali é uma atração, ela era sua amiga, você gostava dela. Provavelmente eles estavam trabalhando na hipótese da negativa. Mas olha... Né? Assim, ela não quis... E aí ele se vingou, que eu acho que era o mais lógico. Mas não. Olha que interessante. E tem outra coisa que é também curiosa. Quando eu atendi esse menino que tinha bullying, é um adolescente, né? Foi meu primeiro adolescente. Ele me falava um monte de palavras que eu falei, eu não sei o que esse cara está falando. Não sei o que esse cara está falando, tá? Aí o que eu fiz? Eu tive que entrar no Google, certo? E dizer, vou colocar assim, né? Palavras de adolescentes. Para me colocar no nível dele, porque senão a conversa não evoluía, né? Pô, eu que precisava chegar ao nível dele, né? Senão nós não teríamos comunicação, pô. Eles têm um linguajar diferente. Simplesmente um linguajar, quer dizer, não tudo, né? Mas enfim. O linguajar deles mesmo, né? Através de símbolos. Tem o código da tribo lá, né? Pô? Isso aí. E se você não tem o código da tribo, o cara ia dizer, esse cara não serve, ele não me entende, né, pô? E hoje em dia, por exemplo, né? Antigamente talvez você conseguisse controlar quem são os amigos do seu filho, né? Onde seu filho está andando e tal. Hoje, pela internet, você não sabe quem é a pessoa lá do outro lado da tela. Pode ser um psicopata, um pedófilo, sabe lá o que, entendeu? E às vezes essa codificação até para... É o que o João disse mesmo, né? Despistar Ser pai hoje em dia é difícil. Até para despistar, né? Não dá, não. E até usar o contrário, né? Por exemplo, você fiscaliza hoje sua filha que ela é pequenininha. Amanhã depois, alguém pode estar falando, não, pô, seu pai fica te controlando, né? E gerar fomentar esse tipo de discórdia, né? Até essa questão de jogo, né? Quando você cria perfis em jogos, né? Tinha pedófilo, né? Então, pedófilo, você cria, né? Você cria personagens um avatar, ali. né? Que você pode ser uma criança, mas é um pedófilo, um adulto por trás disso. E aí que envolve aquela criança, porque a criança ainda é ingênua, né? É ingênua. Ainda bem. Ainda bem que eles são agora a gente pode observar, João Cirilo, também na série, o núcleo ali familiar, né? A família, né? E aí se foca um pouco para a vida da família, né? A família acaba vivendo o pesadelo ali. Se desestruturou. Isso é normal quando tem uma vítima que sofre? Isso é normal em qualquer situação, quando você tem alguém, né, bullying ou qualquer outra, né? Se você tem alguém na tua família com transtorno, isso afeta a família. Quando se faz atendimento, a maior parte dos casos, você conversa com a família. Porque a família faz parte do transtorno. Estou falando genericamente. Sofre junto. Tem que ter o apoio. Sofre junto, pois é. E você precisa... Um dos pilares de apoio é família. É família, pô. Aliás, enquanto ainda existir família, tá? Porque pouco a pouco a gente está vendo família virtual, se desestruturando. Mas enfim... Douglas, nós temos um convidado também, mais um convidado hoje, né? Mais um, ele tá aí. Cadê o Forderes? Cadê o Quatro Pais aí? O cara não para. Ele tá louco pra falar aqui, o João Cirilo, e falar um pouquinho também do nosso episódio. E aí, Marcelão? Olha o Marcelo aí, ó. Estamos não tô te ouvindo, né, Marcelão? Fala mais alto aí. Estou um pouquinho à distância, achei que vocês iam livrar de mim essa semana, mas aqui estou para complementar também essa discussão, temas super importantes. Tive a oportunidade de consumir e devorar essa série aí em menos de uma semana. É uma série curtinha, 4 episódios, mas de um tema impactante, chocante, que realmente... faz você começar a pensar em algumas coisas, né? Então, falando um pouco do tema, eu escutei tudo que vocês já falaram aí desde o começo.
temos alguns pontos que vêm a calhar com essa atualidade da sociedade, então que a gente tem problemas aí de misoginia, de racismo, de intolerância, de extremismo, polarização, né? Então a série veio a calhar com um momento que a gente precisa fazer uma parada, refletir um pouco em vários pontos, né? Teve você comentando aí sobre rede social, conexão, tempo de tela, né? Então tem alguns dados que eu quero trazer aqui. O Brasil ele é campeão mundial em tempo de tela por crianças e adolescentes, né? Então a gente não pode esperar algo positivo disso. E como consequência também, o Brasil é campeão mundial em transtornos psiquiátricos com adolescentes, né? E com certeza não é algo que a gente tenha que se orgulhar sobre isso, né? Então assisti a série, me senti muito impactado, né? Meu filho não está ainda, os dois filhos, né, não estão numa fase adolescente ainda, mas é algo de tudo aquilo que a gente já conversou, que a gente precisa se preparar. Todos nós fomos adolescentes, mas nenhum de nós foi adolescente nessa época. Nenhum de nós foi adolescente com toda essa tecnologia, com essa exposição, né? O bullying sempre existiu? Sim, sempre existiu. Mas um bullying virtual, permanente, 24 horas por dia, 7 dias na semana, como vocês comentaram. Então, aquilo que você sofria na escola, às vezes você era mais popular no núcleo da aula de inglês à tarde, ou da academia, ou do futebol. Então, você se descolava de um ambiente e se juntava em outro, né? Então, são alguns pontos que hoje isso é muito mais difícil. Então, a série é chocante, ela tem alguns impactos aí para a gente parar e refletir. Pontos realmente negativos da nossa sociedade, que a gente precisa tratar de uma outra forma. Então, começa o episódio, né? Não quero dar muitos spoilers aqui, mas falando um pouco do básico. Começa a série, algo brutal, um menino de 13 anos sendo preso, declarado, o pai perdido, o menino acuado, a mãe desesperada, e você, como telespectador, perdido, assistindo, não é possível, o que está acontecendo, e o policial falando com toda certeza, e aí termina com o primeiro episódio já uma cena, como pai, você assiste desmoralizante, assim. E agora me vem à tona, Marcelo. O filho perguntando, não me interessa tudo que estão falando aqui, eu quero saber de você qual é a verdade. E o menino vai lá e confirma, não, pai, isso aí é uma ilusão. Conta a série toda aí, vai. Conta tudo aí. Não é uma confissão, mas a gente vê um vídeo do ocorrido e você vê a reação, o sentimento do pai, é algo deprimente, assim, algo que nenhum de nós teria como suportar uma sensação daquela. É algo duríssimo que afeta a todos, que impacta diretamente a família como um todo. Então, o Douglas falou aí de núcleo familiar, realmente é uma bomba que pode tudo. Então, a gente vê muito esses impactos de misoginia, de aversão. Aprendi algumas coisas na série que eu também não sabia, não conhecia, fiquei surpreso. Algo que vocês comentaram aí sobre elementos de novas formas de comunicação. Então, os adolescentes eles começam a falar de uma outra forma. E para desvirtuar, para confrontar, para conseguir esconder alguma coisa. Então, eu queria saber do nosso convidado, João Cirilo, que recomendações ele daria para um pai ser mais participativo, sem ser um fiscal, um espião, ou que seja alguém que esteja pressionando o filho, mas que ainda age como um educador. Tem que ser equilibrado, não tem jeito. Para dar uma nota positiva, eu recomendo que vocês assistam divertidamente. Legal. É muito bom. Sim, já assisti. Para colocar um conteúdo de tratamento das emoções, tá? Para ajudar muito tecnicamente legal. A entender um pouquinho. Muito legal. Não, para mim foi um negócio pedagógico. Que aí, né, pergunta até pro seu filho, mas qual que você gostou, qual que você se identifica? E você trabalha com isso, né? E eu acho importante. Agora, do que o Marcelo falou, me veio à tona o seguinte. Não sempre falava, não tinha aquela frase, né?
filho de peixe, peixinho é. Sim. Não é? Pô, a gente vê até na série Adolescentes e vê inúmeros casos que eu tinha uma família aparentemente estruturada e acontece que aquele, Sim. né, pode-se dizer, aconteceu um fato ali grave que não tinha uma tendência, não tinha uma... Mas eu queria saber cientificamente, ou existe algum dado que de fato tem um reflexo, a família tem influência sobre isso? A família, você é influenciado, qualquer transtorno que você tiver, qualquer um, você pode ter alguma coisa genética, normalmente tem alguma coisa genética, não sei se está dentro do DNA ou não, mas enfim, deve estar dentro do DNA, então você pode ter uma influência genética e uma influência do ambiente. O ambiente, entenda, insira o seu ambiente de trabalho, insira o seu ambiente familiar, tá? Tudo isso influi. Não é incomum que você veja pessoas que sempre foram, eu vou mudar um pouquinho do patamar, foram ditas normais e têm um ataque psicótico. Tinha alguma coisa lá dentro, certo? Que foi ativada por algum gatilho e o cara surtou. Tem um surto. Certo? Aliás, de vez em quando você vê na empresa, né? Uhum. Na empresa, o cara que até aquele dia ele era perfeito, sereno, enquadrado, tranquilo. sereno, e de repente... Eu me lembro que eu ainda era estagiário há muitos anos atrás e eu trabalhava estava na CETESB, eu era estagiário da CETESB. Muito bem. E tinha um desenhista. Naquela época tinha desenhista ainda, tinha aquela mesa grande, verde lá. Profissão que não existe mais, né? Não existe mais. Muito bem. O cara não se integra, estava no mesmo ambiente que nós, tá? Mas não falava com ninguém, mas ele chegava de manhã, bom dia, tá? Fazia o trabalho dele, legal, tá? Bem, é o jeito dele, né? Determinado dia, esse sujeito, ele tinha os potes de nanquim lá, ele começou a pegar os potes e começou a jogar em todo mundo. O cara, assim, pirou de vez, pô. Bom, chamaram a segurança, levaram ele, camisa de força e nunca mais voltou. Um sujeito, e foi chocante porque eu passei lá, sei lá, acho que eu estava lá um ano e pouco lá, o cara tranquilo, tá? E um belo dia ele surtou de vez. Mas assim, quem nunca teve um dia de fúria, né? Não, fúria. Que tem inclusive o filme, né? Um dia de fúria. De você surtar ali. Tudo bem, mas de novo, o que é um transtorno? A gente precisa colocar. Um transtorno é alguma coisa que tem intensidade grande durante determinado período. Certo? Você vai dizer o seguinte: eu tenho ansiedade. Legal. A ansiedade exacerbada. É normal que eu tenha hoje ansiedade exacerbada. Mas se essa ansiedade exacerbada se repetir com intensidade durante 15 dias, opa, temos alguma coisa. Tratar isso aí. Aí o negócio começou a ficar mais relevante. Agora, que a gente surta de vez em quando, fica irritado, o trânsito te deixa doido, pô. Vamos dizer, não vou dizer que é agradável, mas é normal. É aceitável, tá? Agora, quando a coisa se estende, aí ela é complicada, pô. Mas ter um ataque de fúria, pô, bem, faz parte, pô. Nós temos emoções, tá? E as emoções, elas vão... E João, assim, por exemplo, né? O adolescente, né? A gente vê a consequência de alguns comportamentos, né? Então, às vezes, entra numa depressão, às vezes, infelizmente, acaba no suicídio, né? Sim. E tem algumas situações que acontecem, que é muito... acontece de forma, vamos dizer, recorrente, principalmente nos Estados Unidos, o adolescente, ele... Não sei se é surto ou não, mas ele entra na escola e sai atirando. Matando. Que tivemos aí, né? Isso, ele é enquadrado como o quê? Aqui teve também, já começou aqui, né? Teve recentemente aqui também, né? Os adolescentes entraram com uma machadinha lá. Mas isso o que é? É um surto que ele entra? Ele sofre, vamos dizer, sofreu tanto bullying que ele entra em... A razão você não saberá porque ele não está lá mais para contar, né? Mas possivelmente o estresse veio acumulando, e em um determinado dia ele desiste. Porque o suicídio é uma desistência, tá? É uma desistência, tá? O cara acha que ele vai sofrer menos se matando. Porque o sofrimento dele é tão intenso que ele diz o seguinte: eu vou abreviar meu sofrimento. É uma desistência, a desistência da vida é isso aí, né? Pô, eu estava tão mal, mas tão mal que eu vou resolver. Aliás, é uma solução. Resolver esse problema. Na cabeça dele é uma solução, tá? Isso me faz refletir agora, Paz, de duas situações. Uma,
até por conta nas grandes cidades, a gente opta até por, às vezes, a criança no período integral, coisa que na minha idade eu não estudei período integral, porque o integral era internato. Né? Então, com 6, 7, 8, 9, 10 anos, até o ensino, o final do colegial é meio período. É meio período. Então, você brincava na rua, brincava nisso, tinha brincadeira, brigadeira também, né? Porque você briga também, e vai, se machuca, faz parte da vida. Eu até achei estranho, porque então isso me chama atenção primeiro, porque será que a gente também não está passando esse papel, essa responsabilidade hoje para uma escola, para uma questão de querer preservar, e aí a criança fica mais exposta ali de sofrer calada. Você colocou um ponto importantíssimo. Não vou dizer que é 100% dos casos, mas como você tem os dois pais que trabalham normalmente, está tendo uma delegação da educação para a escola. E a escola, ela está lá para ensinar, ela não está lá para educar. Educação é a responsabilidade dos pais. Só que como eles não têm tempo, certo? Implicitamente está havendo uma delegação de responsabilidade para a escola. E aí, quando acontece alguma coisa, o pai vai lá e reclama com a coordenadora. Do que é responsabilidade dele, ele imputa a coordenadora lá da escola. Você não fez isso, você não fez aquilo, pô. E a coitada tem que aguentar, né? Não, e a criança fica, às vezes, mais tempo na escola do que com os pais. Sim. Não, fica. Fica mais, com certeza. É igual a gente, eu trabalho mais... Fico... Mas ainda nós estamos aí é um problema social também, né? Está tendo um esforço do governo de chegar em escolas integrais. Por quê? Porque aí você tira... Na verdade, nós estamos nós temos um problema brasileiro, tá? Você tira do crime, né? Você tira do crime, você alimenta... Né? Você sabe que uma coisa importante que eu me lembrei, na época da pandemia, as crianças comiam na escola. Não, antes da pandemia, eles comiam na escola, né? Quando veio a pandemia, de repente parou a comida. Porque essa criança, ela precisava do apoio do ambiente escolar dele para comer. Nós fizemos um estágio lá numa entidade social. É interessante a gente pegar esses pontinhos, tá? E... uma entidade legal, uma entidade muito grande que atende, ela dá apoio a crianças além do horário escolar. Ela prepara, são adolescentes, e ela prepara esses adolescentes, dá uma burilada nesse adolescente para ele conseguir ter um emprego, saber fazer um currículo, aprender computação, coisa que ele não tem na escola. Muito bem. Nesse período, teve o Dia das Mães. E tinha um billboard lá na escola, cheio de mensagenzinhas lá para o Dia das Mães. O que nos chamou a atenção, mais da metade dessas mensagens era agradecendo as tias da cozinha, porque tem uma cozinha industrial lá, né? Ou seja, você vê a importância que essas crianças davam para comida. A criança, ela tem fome. Para comida, porque era gente que vinha de comunidades. Tá? Mas mais da metade do Dia das Mães era agradecendo as tias da cozinha, que eram legais, que faziam comida. E, aliás, a comida que eu também almocei um dia lá é muito boa. Tá? Mas, enfim, você vê como ele não tem em casa, se ele não tiver aquele apoio, ele não come. Ele não vai comer. E se não come, não consegue estudar. E aí a coisa complica, né? E eu acho que muitos pais passam, né? Sei lá, a gente às vezes vê, já passamos por algumas escolas, né? Que tem nossos filhos aqui, estudou, do Marcelo, e a gente consegue identificar às vezes alguns pais que vão trocando os filhos de escola, e já passaram por 1, 2, 3 escolas, e que eu acho que é até possível que teve algum problema e achava que o problema era a escola, ou não, ou era aquela turma, ou não teve identificação. Vocês tiveram essa mesma sensação, às vezes, de pessoas que vão chegando ou vão trocando também? Esse meu paciente, ele passou por 3, num período muito curto. 3 escolas, tá? Por causa do bullying, certo? Ele pediu para ser trocado e depois pediu para ser trocado de novo. Na terceira, vamos dizer, se equilibrou. Será que isso seria uma das formas de preservar a criança? Ou até que ponto ela tem que ser exposta a uma situação para ela criar anticorpo, né? O que é a vacina? Né? Não estou falando, não é incentivar o bullying, mas o que é a vacina? Né? Será que nós vamos conseguir tratar nossos filhos de uma bolha até quando? Né? Ou o pai e a mãe que está nos vendo, até quando eu vou pôr uma bolha? Ficar ali 100% com a criança. Seguro e protegendo ela, porque uma coisa é fato, né?
que a gente chega a uma conclusão que por conta da exposição, hoje o bullying, ou até as formas de assédio virtuais, passam até a ser mais agressivas do que a gente tinha antigamente nas presenciais, né? O ferramental hoje é outro. Justamente. Hoje tem uma metralhadora. Hoje tem a metralhadora. Antes é uma metralhadora. É uma metralhadora. Foi o que o João falou no começo, que não fica só na escola, né? O negócio fica 24 horas em cima da criança. E aí ele se sente acolhido em casa. Mas e aí? E se não tem esse acolhimento em casa? Olha isso. Então, o que vira essa criança? Pai e mãe briga, não tem um núcleo familiar. Vira um adolescente com transtorno. Total. Um transtorno. E aí vem a depressão, ansiedade. Depressão, ansiedade e tal. Né? E o governo vem e aí ele dá o tablet para todo mundo, né? Até para chegar na terceira, vai no pessoal da classe mais menos favorecida. Aí agora tira celular, né, das escolas. E eu vejo que o governo quer, que ele tem um papel também dentro da sociedade, lógico, sem tirar a responsabilidade da família. Você que foi o filho ali, Sim. pô, Marcelo fez o filho, é responsável, né, pelo filho que criou ali. Mas agora eu acho que é um tema importante que pode ajudar, mas aí é um ponto de vista, que eu tenho que querer dividir com vocês. Agora tem o projeto da religião nas escolas, né? E de certa forma, o que é a religião? O que é uma Bíblia? Né? O que é... vamos falar do mais conhecido, que é a Bíblia, para o católico, para o cristão. Não deixa de ser o quê? Um ordenamento jurídico, algumas normas ali, algumas condutas éticas e morais que moldam um ser humano, desde Adão e Eva, do certo e errado, do bem e do mal. Mas são conceitos que a história da humanidade veio, e aí, lógico, séculos atrás, a Igreja Católica veio todo construindo aí um raciocínio, e depois sim que a gente teve um avanço. O que vocês acham em relação à religião dentro das escolas? O que você que está nos assistindo? Eu tinha isso aqui também, tinha um ensino religioso. Tinha uma matéria. Então, você totalmente. Queria conversar um pouquinho também. Eu, na verdade, estudei 12 anos em colégio de freira. Obviamente não sou o cara mais religioso do mundo, mas eu tive essa formação. E acho que o João foi muito sábio quando ele falou que as escolas têm a obrigação de ensinar, mas que a educação fica por conta dos pais. Só que cada vez mais a gente vê que os valores que moldavam os jovens estão cada vez mais corroídos, mais descontinuados nessa formação. Né? E ao mesmo tempo, a gente vê essa superexposição a mídias sociais, a gente vê dados aí com o Brasil como líder mundial em comunicação, em conexão rede. E recentemente na Austrália a gente viu que o parlamento restringiu o uso de redes sociais para crianças menores de 16 anos. Então, eu queria saber do João até que ponto é uma responsabilidade do pai e da mãe como educadores, ou o governo precisa intervir, influenciar nessa decisão? É difícil separar a tua colocação do ambiente brasileiro, né? Nós temos uma outra cultura. Um monte de... Não, além de cultura, mas o Brasil tem um monte de problemas que se superpõem a essas questões. Problemas sociais, tá? Voltando ao que eu estava falando, tem crianças que eu estava vendo que se não tiver o apoio, ela não come. Certo? Como é que você quer educar uma criança que ela aprenda alguma coisa... Com fome. Com fome. Não dá. Aliás, nós, com fome, a gente não funciona, né? Pô. Mas vamos dizer, em princípio, a educação... ela vem de casa. Você aprende os valores, você cria os seus valores a partir dos valores da sua família. Isso é básico, tá? Isso já vem de casa mesmo, né? Isso é básico. Na verdade, você pode até ter valor. Você pode até... Não, se você voltar para trás, é curioso. Você colocou um pouquinho de séculos para trás, né? Você falou da religião, que é um ponto interessante eu abordar. Durante séculos, você delegava 100% para a religião, certo? Porque tudo acontecia porque, sei lá, o padre mandou e o padre era a autoridade máxima e era indiscutível, tá? Isso foi durante séculos. Aí vem o iluminismo, e o iluminismo diz, não é bem assim, eu vou trazer a ciência, eu vou botar a ciência nessa discussão, tá? E nós estamos caminhando em mudanças sucessivas. Hoje nós temos um problema enorme para tratar, que é a diversidade, né?
que é uma atrapalhação no Brasil esse tema da diversidade. É um negócio complicado, né? Intolerância religiosa. Intolerância, tem de tudo. Aliás, que tem a bullying intolerância também, à diversidade tem positiva. Bullying, tem também. Pessoas sofrem bullying com isso. Então também, é um processo complicado. Nós estamos no meio, isso aí que você falou. Não tem dúvida que os valores deveriam vir da família, mas nós estamos no meio de uma mudança social enorme e rápida. Tudo que nós estamos falando aqui tem o quê? 10 anos? 15 anos? Em termos históricos, é nada. 10 anos, 20 anos, tá? É nada. Sim. E a mudança que a gente... só pegar o celular. Quantos anos tem o celular? Do jeito que a gente o conhece. Não tem 20 anos. Não tem. Não tem. Não tem. Certo? Teve um período que o celular era para falar, né? Hoje a coisa que a gente menos faz com o celular é falar. Vive com o celular. Hã? O celular virou Aliás, tem um faz parte da sua vida, né? Tem um termo que chama-se nomofobia, né? É a dependência ao celular. Então, hoje, a maior parte das pessoas é nomofóbica. Teve um caso também aqui em São Paulo, né? Que a mãe proibiu a criança de ver o celular, ela se jogou da janela. Sabe que eu passei por uma cena interessante há uns 2, 3 anos atrás. Estava nos Estados Unidos e nós estávamos no restaurante e, de repente, eu olhei uma pilha de celulares assim em cima da mesa. Primeiro o raciocínio do bobão aqui, né? Acho que o sinal lá deve ser melhor. Mas eu não me aguentei. Eu fui perguntar para adolescentes, tá? Falei, escuta, o que é essa pilha de celulares aqui em cima da mesa? É o contrato que nós temos entre nós para conversarmos. É uma boa. Uma boa, né? Tá? Quem pegar o celular Sim, paga mas a conta. olha como é chocante você ver pessoas que inventam um subterfúgio inteligente para manter uma conversação na mesa. Porque hoje, você vai em São Paulo, em qualquer restaurante, você vê 4 pessoas. 4 pessoas. Vamos fazer aí, sozinhas. vamos fazer aí. Vamos tentar no restaurante. Você também, Marcelo, vamos fazer aí. Puxar o celular Vai. aqui, ó. Então a gente está aqui falando, tá? Então, conversa, é verdade? Bom, Você viu, Douglas, o negócio então, lá? Você né? viu? Não, mas Aconteceu, você viu? Ô, Rodrigo. Então, mas isso que vocês falaram é muito importante, né? Do contrato, os acordos que a gente faz. Porque as crianças são espelhos dos pais. Eles copiam, eles absorvem os comportamentos. E se você quer cobrar que o seu filho não tenha celular, que diminua o tempo dela, se ele olha o próprio pai, a própria mãe, horas pendurado no telefone, vai para o restaurante, o pai e a mãe sentam um na frente do outro e fica lá correndo a timeline, vendo vídeo, vendo notícia, vendo coisa, e deixando o assunto correr. Então, acho que isso é muito importante, a gente ter esses acordos, demonstrar para a criança que nós, como pais, também temos que ter o nosso tempo de vamos dizer, offline, fora da tela também, para a gente ter esses pontos. Tem uma palavrinha em inglês que é FOMO, Fear of Missing Out. O que quer dizer isso aí? O medo de ficar por fora. Então você está o tempo inteiro porque você tem uma ansiedade, um receio de estar por fora. Então eu preciso estar o tempo inteiro olhando para ver o que está acontecendo. Pô. Mas eu quero saber, Rodrigo, você já postou você comendo um alface na mesma rede social? Comendo um alface, acho que não. Mas talvez o lanche. Não, lanche. Os caras ficam postando comida. E o Né? negócio é assim, né? É o cotidiano. E assim, consultorias, isso eu vou além, tá? Consultorias falam para profissionais, e eu conheço alguns profissionais liberais, que se ele não passar algo do dia a dia, da vida social, porque é imagem, é autoridade que você tem que criar, ele tem que saber que você é importante, que você está saindo ali, entrando na sua Mercedes, né? Então, assim, isso você está passando, diz que o cliente gosta, as pessoas gostam de ver a vida alheia. Então, veja, isso é vendido como uma consultoria num ambiente para propulsionar um negócio. Então, veja, olha que loucura e que paradoxo. Agora, como que uma pessoa vai chegar... Não, peraí, a gente tem que ser mais reservado. Peraí, guarda o celular aqui na hora do almoço. Ó, na minha casa eu já falei, é proibido o celular na hora de comida. A hora da refeição é sagrada. Ponto. Né? Então não tem como você assim. Mas as pessoas vê, né? Você vê amigos, né? Você vê postando tudo. A gente busca cliente ali. É a mídia social. Que é a ferramenta de trabalho. Exatamente. Então como encontrar esse equilíbrio? TikTokers aí que dependem do celular para sobreviver, influencers.
É a nova realidade. Né? Agora, será... Vamos pôr uma dúvida. Será que o menino, o Jimmy, né? Se ele não tivesse rede social, ele teria bullying? Porque aí eu já vou para até uma área do direito, né? Que quando você tira a causa principal, não existe o crime. Será que a causa principal foi a rede social, ele sofrer sofreu o assédio, o cyberbullying ali? O bullying sempre existiu. A questão, o que essas maquininhas fazem é amplificar. Prolongar o tempo. Prolongar e amplificar essa questão, né? Mas isso será que não fez com que o copo dele enchesse demais e ele fosse matar a moça? Se não tivesse isso... Se você está exposto... 24 horas é isso, né? Se eu estou exposto um pouquinho a um vírus, é uma coisa. Se eu estou muito exposto a um vírus, o grau da minha doença é outro. Né? Principalmente assim, quando mexe no garoto, né? Eu sou pai de menina, mas quando você mexe no garoto, a masculinidade, né? Sim. Então, e isso é importante também, que existem outros fatores também na série que a gente vê a importância da masculinidade do pai, que você percebe no último episódio, que ele é um cara muito enérgico, muito duro, briguento. Claro que aquilo que a gente vê é após todo o conflito. Mas a gente vê que a forma que ele trata a esposa, a forma que ele trata a filha mais velha, você percebe um comportamento mais agressivo. E aí, compartilhando até uma experiência familiar que eu tive, né, minha afinada avó, que me ajudou muito, era minha madrinha, me criou, e era uma pessoa muito à frente do tempo dela. Quando eu era pequeno, ela falava, meu neto, do jeito que você cuida e respeita da sua mãe, é o jeito que você vai cuidar da sua esposa e da sua filha um dia. Né? Então, se você briga, discute com a sua mãe, você responde, fala alto, ameaça bater, você vai fazer isso com a sua esposa e você vai fazer isso com o seu filho. Né? Então, isso é reflexo também da sociedade. Então, a gente percebe isso também no episódio. O Jamie tem a entrevista não, a sessão com a psicóloga, que é um episódio muito duro, assim, você percebe a raiva, os transtornos dele, a mudança de comportamento. Então isso fica muito evidente na série. E as perguntas, né? Por isso que eu acho que a abordagem também, seja do pai, da mãe, de um profissional, ela tem que ser bem assertiva, né? Vocês não acham? Que ela assim... Como que ela deve ser uma abordagem para extrair, não vou dizer assim extrair o que a pessoa sente, mas vamos para prevenir isso, né? Para se a pessoa está sofrendo algum tipo, ou sofreu e quer se vingar. Existe na psicologia, existe a psicologia clínica. Tem aquela criança que alguns fala sinais de mais identificação? Não tem, exatamente. João Cirilo. Para determinados transtornos tem sinais, tá? Mas quando você está falando alguma coisa de muito íntima, normalmente você não vai ver sinais. O que você precisa fazer é ter um relacionamento aberto, conversar, perguntar como foi seu dia na escola, para você tentar mapear algumas disfunções. Mas é difícil fazer isso aí. É mais com o adolescente, pai conversando. E o adolescente, ele chega... Se você olhar as fases do desenvolvimento, ele tem uma fase que o pai é herói, e tem a outra fase, eu não quero mais esse cara. Isso. Se o pai fala A, ele fala Z. Certo? Então, e você passa por isso, tá? Nós passamos por isso, né? Tudo que meu pai falava era... Eu vou fazer o contrário. Mas é isso mesmo. Faria o contrário. Vou sair, você não vai, vou... É neste momento, olha só. É proibido proibir? Você está nesse momento com ele, onde ele está recusando todos os seus valores porque ele quer se afirmar. Ele não está fazendo isso por maldade, não. Ele não sabe muito bem como se comportar e ele testa. Quer dizer, eu falo para ele... Eu digo a ele para fazer alguma coisa, ele diz, não, vou fazer o contrário para ver o que acontece. Tá? Porque faz parte do aprendizado dele, da adultice dele. Personalidade da criança, do adolescente. E falando dele, ele está aprendendo isso. E falando agora como pais, né? Muitos pais se afastam do filho, né? Dos filhos, né? Nessa época de adolescente. Pô, meu filho... Ele tá chato pra caramba. Chato pra caramba, não aguento mais ele. E é um momento... Você dá um tablet. Aí dá um tablet. Me livrei do problema. Dá um mobilete pra ele, Rodrigão. E é um momento... patiné. E é um momento que eles mais precisam, né? Que a gente tá vendo da série aqui, né? É um momento que você não... Da série. Da série. Vou falar da minha filha, tá? Teve um período que eu brincava, né? O seguinte, eu ouvi essa frase de uma amiga.
tem a idade que ele chamava a idade do armário. A idade do armário é o seguinte: quando teu filho chega dos 14, você põe ele no armário e retira aos 22. Deixa quieto lá, prende o moleque lá dentro. Porque é um período, é um tumulto para todo mundo. Uma É um chatice. tumulto. É chato, difícil de enfrentar. Essa fase difícil de enfrentar, porque eles estão justamente tentando se afirmar, certo? E dando tiro para tudo quanto é lado. E quer te porque enfrentar, né? tá querendo Afrontar, enfrentar, na verdade. afrontar. E ele está numa fase, quer dizer, ele não sabe ser adulto e não sabe ser criança. E está lá no meio, pô. E não consegue muito bem. Aí quando entra a mãe e fala, debaixo do meu teto quem manda sou eu. Aí a criança fica... Aí o pai fala, vamos pro pub. E o pai fala alguma coisa que contradiz a mãe. Nossa, é um caos. É o caos. É um período, para a família, é um período caótico, difícil de enfrentar. E aí agora ainda tem o mundo virtual, né? Agora tem o mundo virtual ainda, né? Aí o adolescente se enterra nas telas. É outra realidade. E aí ele pode se isolar, né? Se isolar até de ter esse confronto. Aí se o pai e a mãe não se policia, aí cada um vai pra um cômodo da casa. Ele fica falando, ele fica brigando pelo WhatsApp. Né? Aí eu falo, coitado do cachorro, né? Porque ele fica assim sem entender nada. Não é? Não, tem muita figura. Eles ficam discutindo pelo cara, o pet. No quarto com o cobertor em cima da cabeça e o celular lá embaixo. Física, quer dizer, simbolicamente ele se isola mesmo. Ele Não, põe o cobertor em cima da cabeça. E pra conversar você manda uma mensagem, né? Ó, vem comer, filha, e manda pelo WhatsApp, né? Nova realidade, um novo mundo e nós temos que só se policiar, cuidar das nossas crianças. Mas não numa forma passiva de aceitação. Não, né? é difícil. Olha isso, porque isso às vezes é uma coisa para nós mesmos, né? Pô, uma coisa passiva para a família que está nos vendo aí. Pô, como administrar isso, né? Como se preparar, né, para isso? Investir no quê, né? No esporte, eu vambora. vou botar uma azeitona na minha empada, pô. Busca um terapeuta. Não, por quê? Tem uma razão técnica. Só o fato, quando você está fazendo terapia, não sei se vocês fazem terapia ou não. Não. Mas quando você está fazendo terapia, você está num ambiente, em tese, protegido. Este ambiente protegido, a pessoa, se você tiver uma relação terapêutica legal, nesse ambiente protegido a pessoa se sente à vontade de falar. Certo? Talvez esse terapeuta consiga pescar coisas que no ambiente familiar ele não abriria. Então, e a segunda coisa que é importante, falar ajuda. Você não precisa fazer nada. Simplesmente, se a pessoa só o fato... Só desabafa. Desabafa. Você pode chamar de desabafar, mas só o fato de botar para fora alivia. Então, eu acho que ajuda muito precisa ser um bom terapeuta, não pode ser um qualquer, tá? Mas enfim, um ambiente legal com terapia ajuda. Tá? Mas isso também é pro pai e pra mãe, né? Não, então quer dizer, o que você encontra? Pra família. O que você encontra na prática, né? Quando você está tratando de alguém, muitas vezes o problema está no pai e na mãe. Olha isso. Vou contar um caso para vocês, tá? Que para mim foi emblemático. Pais extremamente religiosos, e uma criança que, na medida que eu ia conversando com ela, ela só me falava da religião, do culto, eu brincava o seguinte: eles estão formando um pastorzinho. Okay? Se esse cara ele não conseguir ser pastor, ele vai ser um cara muito frustrado, porque não tinha amigo, não tinha relacionamento, só religião. Então, você pega os pais, em teoria, eu falei para os pais, sua intenção é boa, seus valores da religião são muito bons. O problema é que você está tirando a brincadeira da criança. E brincar para uma criança é aprender. Você toma contato com os objetos, com a frustração que não deu certo, perdeu, ganhou. Você não pode botar a criança numa bolha e tentar fazer. Ali que você falou, né? O filho de peixinho, tá? Uhum. Eles estavam formando. O cara era pastor, tá? Ele estava formando um pastorzinho. Eu falei, cara, você está ferrando com a vida do seu filho. Aí você falou a verdade, eles foram lá e cancelaram. Vamos atrás de outro. Ou foram procurar. Cancelaram? Cancelaram. É difícil, porque aí é aquela que a gente fala que aí por isso que você tem que usar o que? A inteligência racional dentro dessas pessoas, né? Então você está trazendo uma espécie de fanatismo religioso dentro da sua casa, aonde é prejudicial para a criança e para toda a família. Eu pedi para o menino fazer, você usa técnica, tá? Desenhe alguma coisa, tá?
Aí desenhava, o que é isso aí? Ah, é a igreja. Tudo era... Tudo era relacionado. Aí, me conta uma porque você vai pegando... Você tenta, como uma criança, ele não é um negócio muito da livre associação de falar, né? É muito mais lúdico, né? Então você vai falar, conta uma história, me conta uma historinha, né? Tá, pô. Aí ele me contava a história do rei Davi, o Serol. Eu falei, cara, só sai isso. Só sai isso, pô. Mas é também identificações, né? Sim, Da mesma forma que às vezes... Né? Não, É que até que ponto você pode moderar. Por isso que a gente trazendo. Pô, será que o pai e a mãe ali, né? Ou um casal que discute também, né? Ele vê briga dentro de casa, horroroso, ele vê agressão, horroroso, feminicídio, horroroso. né? Ou A criança, se for, acho que, não sei, talvez uma menina, acho que é normal isso aí. Meu pai bateu da minha mãe, aí Mas- quando ela mas eles casar, estão ela vai juntos aceitar. ainda, Ela vai Estão aceitar juntos o namorado ainda. ou o marido bater nela porque meu pai batia na minha mãe. É complicado. Né? Então, eu acho que é um exemplo, lógico, mas também o pai e a mãe não são perfeitos. Mas ele tem que ter o quê? A inteligência de você saber saber mudar, né? A hora de mudar. Mas fica uma dica, então, a terapia para Os pais. os pais, não, né? eu tô dizendo, muitas vezes... Eu acho que eu já estou fazendo a minha terapia aqui, hoje, viu? Hoje tá rolando uma sessão. João, aqui. Muitas João, ó. vezes você conversa com o paciente e você percebe que o problema está em outro lugar. Está em outro lugar. Aliás, a origem está em outro lugar, que aquelas pessoas também precisariam de algum tipo de apoio. Agora, o mesmo terapeuta é recomendável atender Não. o casal e a família? Não. Não, se você estiver atendendo, vamos dizer, o filho, você indica para o pai, se ele quiser, né, para o pai, outra pessoa. Porque tem uma razão técnica, tá? Você entra viciado. Porque quem for atender os pais, ele tem que entrar tábula rasa, tá? Porque senão eu já entro, se eu fosse lá, eu já sei o que tem, o que não tem, tá? E eu não tenho isenção. Porque uma das premissas básicas, aliás, até está no código de ética do psicólogo, é a isenção. Eu tenho que me envolver, eu tenho que me comprometer com a pessoa, sim. Eu tenho que comprometer, estou aqui, eu quero ajudar, não sei o quê, mas eu não posso me envolver. Tá? E se você trata os dois ao mesmo tempo, está num bolo que está todo envolvido. O bom O problema é aqui, o problema é aqui, o problema é aqui. Bom você explicar isso, porque eu tinha um amigo, eu falei, não, ele não quer me dar consulta grátis, né? Não, eu pensei nisso, né? Mas na realidade, ele explicou que essa questão, por já conhecer, né? Então, vamos fazer a terapia aí, pô, né? Sem dinheiro, não tinha... Pô, não, sabe o que é? Né? Pode fazer não, na realidade... Não é o 0800, ele não quis dar. Eu pensei nisso na minha cabeça. Olha minha mente. Não, é que não pode. Porque ele eu te conheço. Ele falou assim, eu te conheço. Eu não te conheço, tá? Você pode tratar de um amigo não, de um bom relacionamento, mas se você sabe previamente os problemas X, Y e Z, você vai entrar viciado. Então, essa fronteira que eu não posso tratar alguém que eu já tenho alguma coisa já aqui. Um diagnóstico pré-definido. Então, eu entro viciado. Aliás, é antiético fazer isso aí. Por isso que não se trata a família, duas pessoas. Quando tem o marido e a mulher, são dois psicólogos, são duas pessoas diferentes. Tá? Porque senão você entra viciado. Você toma partido. Exato. Isso foi um dos pontos da série, né? Que na entrevista com a psicóloga, ele falou, não, mas outro psicólogo falou isso, Sim. isso, aquilo. Ela falou, não posso saber. Não posso saber. Senão ela fica... Eu não posso entrar viciado. Tem que começar tudo de novo. Vai fazer anamnésia, é o questionário enorme que você faz quando você conhece alguém, né? Pô, que nem médico, tá? Aliás, médico deveria fazer anamnésia bem feito. Ultimamente eles perguntam o que você tem, né? O que você tem e já te dão uma receita. Mas enfim, se fizer uma anamnese bem feita, são 30, 40 perguntas para você mapear quem é esta pessoa, se possível, desde o nascimento, tá? Você pergunta como é que foi o nascimento. Que legal. Sim, você pergunta como é que foi, você era desejado, coisas assim, tá? Para entender. Para saber o que passou Para saber quem é essa E pessoa. tinha uma perguntas pro Jimmy que ela fazia, que ele falava, pô, mas você precisa perguntar isso? Sim. Né? Sim, eu preciso. E justamente eram coisas da intimidade, Sim. coisas que iam um pouquinho mais além, né? Assim, que ele falou, mas o que tem a ver? O que tem a ver meu pai e minha mãe? É o né? adolescente, eu não assisti a série. Tô assistindo Tem agora, muito que eles estão senso, contando né? inteiro. Tem- Nem precisa mais Muito assistir, a ver. já. Mas muito a ver o pai. Né? Isso que ele colocou. Você copia os É, o comportamentos que exemplo, você né? enxerga. Você copia.
Como é que você aprende antes de ir para a escola? Por cópia. Uma esponja, a criança é uma esponja, né? Absorve tudo Durante vários anos, tua capacidade intelectual é reduzida, certo? E você aprende por cópia, simplesmente. Você olha, assim, aparentemente esse negócio funciona, então eu vou fazer a mesma coisa, pô. Depois que um belo dia que você começa a ler, não sei o que, agora eu consigo tomar decisões, mas tem um período que eu não estou tomando decisão, eu estou copiando. Exatamente. Estou copiando, pô. É intuitivo, pô. E hoje, agora falando um pouquinho de crianças, você vê um excesso de medicação de crianças, né? Tomando... Não só de crianças. Não, mas de crianças... Medicalização é um problema geral, né? Mais amplo. Mas assim, hoje mas crianças... mais tóxico ainda, né? As crianças... tem aquela criança mais agitada, normal, sempre existiu. E hoje não. TDAH, transtorno... Então, e medica a criança sabe o que é isso? Por aí vai. Isso é a minha visão. Transtorno de ansiedade. Professor vagabundo. Não é fácil você ter uma classe com 30 adolescentes. Não é fácil. Se você já entrou numa classe, se vocês forem na escola, voa a bolinha pra lá, é o caos, tá? É o caos. E esse terror. Hã? É o terror. Né? E esse professor precisa dominar esta turma. O que ele faz quando ele vê alguém que está um pouquinho fora do esquadro? Manda para o psiquiatra. Aí, hoje o que acontece? Você vai no psiquiatra, isso é uma característica brasileira, a gente adora tomar remédio. Aliás, você toma um remédio que a tua tia toma, né? Então, esse remédio é bom, toma também, cara. O que você está tomando aí? Me dá aqui, deixa eu experimentar. Só isso, você toma um remédio, você toma um remédio que a sua tia toma. Mas enfim. Mas aí o que acontece? Essa criança, ela ganha um remédio para baixar a libido dela. Aí ela fica calminha. Que legal, né? A classe fica mais tranquila. Pode ser que ele tenha TDAH mesmo, tá? Mas tem muito diagnóstico de TDAH a pedido dos pais. Então, tem criança que é tímida e criança que é... Você tem 4, você deve ver 4... Cada uma de um jeito. Cada um de um jeito. Tem uma que deve ser espevitada e a outra que é quietinha. Né? Muito bem. O que você faz com o espevitado? Você dá ali um... Essa tem TDAH, hein? Tem TDAH. Ele leva o psicólogo e fala, eu acho que ela tem. E ele dá... O brasileiro se sente frustrado quando ele sai vai ao médico e o médico não dá uma receita. Esse médico é ruim. Esse médico é ruim. Gripe. Você tá resfriado, você vai no médico, ele não te dá o antibiótico, você fala, esse cara é ruim. Esse cara é ruim. Tô mal pra caramba, preciso tomar um antibiótico. Então, o médico, que também é um profissional, mas aí é isso que ele quer, toma aqui. Enche meu saco, toma. Não, e hoje você consegue, você pede um ansiolítico para o dermatologista. E ela te dá uma receita, porque ela tem autorização para dar uma receita. Agora estão dando, os farmacêuticos vão, não para todas as doenças, tá? Não por todos os males, mas eles vão poder prescrever. Eles vão poder prescrever. Já tem aplicação, né, de várias injeções, né? Já fazem direto em farmácia. Tinha propostas de fazer como se fosse um mini ambulatório dentro de farmácias, né? Conflito total, né? Mas vá ao psiquiatra. Vá ao psiquiatra, você sai com alguma. Vai no psiquiatra, tem sai com um grande chance remedinho. de você sair com alguma coisa. O Benvance. Isso aí. Não, todo mundo Tá toma. na moda agora. Né? Todo mundo toma. Vamos turbinar o cérebro. E para emagrecer também. Também. Eu tenho diabetes. Controla o transtorno de alimentação. A metformina, ela tem um efeito colateral, não para todo mundo, ela tem um efeito colateral que é inapetência. Como eu não tenho vontade de comer, né? Eu só como coisa que me agrada. Porque o básico não me interessa, tá? Mas eu emagreci. A diabetes para mim foi uma coisa muito boa, porque eu emagreci 14 quilos. Olha que legal. Sim, Minha você transformou vida, por isso. incrível que pareça, a minha vida melhorou depois que eu descobri que eu tinha diabetes. Porque aí eu comecei a mudar mudei a alimentação, não sei o que lá, e perdi 14 quilos. Eu jogo tênis muito melhor hoje, tá? Pô, tem várias vantagens. Mas, enfim, tem uma grande parte da mulherada que toma remédio para diabetes, certo? Para emagrecer. E aí, receita assim. O Venvance, né? Venvance, Todo mundo toma. Todo mundo conhece, tá tomando, fica tranquilo, vai estar emagrecendo. Tem TDAH, Venvance. Nossa, tô triste, Venvance. É isso aí, toma isso aí. Toma. Vocês acham que deveria ter continuação nessa série aí?
o adolescente? Eu acho que deveria ter continuação na nossa série aqui. É. Olha, Mas esse bate-papo eu também vou é te dizer, legal. vou dizer meu sentimento em relação a essa série, tá? Achei ela muito boa, muito pesada. Saí de lá meio mal, assim, meio com Mal, né? uma nuvenzinha na cabeça. Mas eu acho que eles deram um destaque menor ao bullying e maior à desestruturação da família. Eu acho que caberia mais explicar o que é esse fenômeno do bullying, não sei lá, como é que isso ocorre, tá? Várias das perguntas que fizemos aqui hoje, certo? Sim, são... Que não temos as respostas, mas nem eles também não deram a resposta, tá? Eles mostraram uma cena que de repente tem um assassinato, certo? E você percebe um pouquinho desse bullying, mas não é muito explorado, e depois eles migraram para a desestruturação familiar. E aí foi bem explorado, a família foi... Bom, quem sabe eles não têm uma resposta também, ou não queiram brigar com o acho Elon Musk, né? É. Ou com... né? Ou com outros... Quem sabe aparece. Mas eu, por exemplo, Na esse segunda negócio temporada, eu acho que vai ter, né? do bullying digital, eu fico pensando hoje como tratar isso, né? Porque antigamente você mudava de escola, né? Mudava o grupo. Sim. Hoje o bullying ele não para, né? Ele te ele tá em persegue. todo Você lugar, muda de né? escola, Sim. o bullying vai estar lá. O bullying digital vai estar lá, né? É uma situação... Mas isso o João comentou de não tratarem muito do bullying na série. Eu também tive essa percepção, né? E algo que me chamou muito a atenção foi a hora que o filho do próprio delegado da polícia, lá o investigador, ele vai fazer uma investigação, conversar na escola, perguntar, e o filho chama ele do lado, e ele, você percebe que o filho sofria muito de bullying, não sei se pela cor, pelo comportamento mais Não, tímido, perfeitamente. Ele era e até ele recatado, fala, né? Você está fazendo papel de bobo na frente de todo mundo. Você não está vendo o que está escrito nas redes sociais, a resposta está ali. E aí o pai, como investigador de polícia, ele se sente surpreendido pelo novo sistema de comunicação dos adolescentes. Então, eu acho que, não sei se faria sentido uma sequência pela série, ou talvez mais episódios numa segunda temporada, que mostrassem mais eventos dentro da própria investigação, porque praticamente cada episódio é uma cena contínua. Né? Ou dentro daquela escola. Ele teve um enfoque muito grande na misoginia, né? Da raiva, desse sentimento odioso, silencioso do menino contra a menina. Mas eu acho que tudo que a gente falou aqui, e todos vocês têm filhas meninas também, o João tem uma filha adulta já, que é mulher também, a mulher é muito mais impactada pela rede social do que o menino. Né? Então, o tema da vaidade, a superexposição ao corpo, né? Seguir os super-influenciadores maravilhosos, perfeitos, de bom humor, de corpos maravilhosos. Né? Então, tudo isso vai expondo a menina que às vezes não tem a estatura que gostaria, não tem o peso que gostaria, tem uma espinha na ponta do nariz, tem uma mancha de nascença. Né? Então, tudo isso faz diferença também nessa forma de pressionar a feminilidade por parte da rede social. Nós vivemos numa sociedade da exposição. Né? Aliás, eu preciso mostrar que eu fui em tal restaurante, eu preciso mostrar que eu comprei tal automóvel. Da vida perfeita, né? Da vida perfeita. Tem, né? Não, quando você pega nas redes sociais, só tem gente perfeita. Só gente perfeita. Só tem gente perfeita. Bem-sucedida. Feliz, hein? Feliz, é outra coisa, né? Família margarina, né? Todo mundo é feliz. Todo mundo é feliz. A família margarina. Essa daí tá desatualizada já. Café da manhã, todo mundo junto na Essa é antiga, hein? É da minha época isso. Da nossa época. A família perfeita, né? Quer mostrar, né? Não, que diz também que você, como que é? Roupa suja você lava em casa, né? Que é outros que a gente escutava, né? Mas nesse caso a exposição, de fato, ela traz, né? Além de um perigo, né? Mas ela pode te influenciar para tomar certas atitudes, como sempre a mídia influencia, né? Mas eu acho que seria uma boa ter uma continuidade, porque dentro daquela escola, que, desculpa, é uma bagunça, e até o próprio policial, como o Marcelo falou, identificou do filho ali. Eu não sei se era o fato, vamos trocar de escola, até porque, né, a série britânica, enfim, seria um outro procedimento lá, né?
Mas mesmo que se pudesse, eu acho que quem sabe atacaria o quê? A reestruturação dentro da própria escola e, lógico, com a participação, associação não, como que tinha? De pais, né? Isso tinha dentro, conselho de pais. Associação de Pais e Mestres. Associação de Pais e Mestres, né? Poxa, eu acho que esse diálogo tem que ter até entre os pais. Claro. Né? Mas hoje o que a gente vê? Né? Recentemente também passou na mídia o pai que jogou o carro em cima de um outro colega que falou, não, você bateu no seu filho, você bateu no meu filho. Ele nem foi na escola, ele já foi direto na rua onde o menino estava, ele jogou o carro e responde por tentativa de homicídio. Então, são situações, e dentro dessa escola, que é muito bagunçada, dentro da série, eu acho que dá para ter bastante continuidade, né? Vocês não acham? E vocês aí que estão nos assistindo? Não acho que deveria ter uma continuidade e ter vários outros exemplos dentro de outros personagens, que são brilhantes os personagens, né? Muito legal. Eu acho que é algo que poderia ser abordado e que acontece muito na sociedade, é essa banalização intelectual. Né? Infelizmente, hoje todo mundo pega um meme, dá uma risadinha, vê uma piada homofóbica, vê uma situação machista, uma misoginia, e vai relevando, mas é só isso, é só aquilo, e esse sentimento, pelo ódio silencioso, vai se alastrando, potencializado pelos extremismos religiosos, políticos, sociais, né? E a gente vê dentro lá da escola o comportamento de outros meninos que nem participaram da discussão, extremamente agressivos. Então, com certeza, esse seria um tema que seria muito importante ser mais abordado, se pela série ou em outros métodos de comunicação. É isso aí. Então, gente, temos assunto para mais de... Porque existem vários exemplos, né, que a gente pode... dar, identificar e criar identificações também, né? Como o pessoal da família Forderes aí, né? Então, mas esse assunto vai continuar ainda nos próximos podcasts. Muitos, né? João Cirilo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Compartilhar um pouquinho esse bate-papo aqui. Né? Eu queria ver se você queria deixar algum recado. Né? O João Cirilo aqui é autor de livros também, né? A gente vai mostrar aqui, ó, planejamento empresarial, porque ele foi um executivo de sucesso. Né? E tem um outro livro aí, mostra, o Leandro, por favor. Cadê? Aqui. Então, e você tem Instagram também já, João Cirilo, como psicólogo, vai criar? Tem rede social? Tem rede social. Eu tenho LinkedIn, tenho Facebook, que eu não posto nada, não faço nada com ele, certo? E Instagram não tem. Mas LinkedIn, quem quiser te achar e fazer uma consulta, eu tô no LinkedIn. Te procura como João Cirilo Midzinski. João Cirilo Midzinski. Eu tô no LinkedIn, tá? Mas eu tenho Facebook, porque a gente precisa ter hoje, mas eu não posto nada, não leio nada, tá? E Instagram eu não quero. Muito bem. Eu tento ser coerente com o que eu acho. Muito bom, mas isso foi até uma prerrogativa. Passa para chegar assim, não, @ 24 horas. Aí você olha lá, João Cirilo, 24 horas, terapia 24 horas. Pode mandar mensagem que eu respondo. Postando o café da manhã, o almoço. Isso aí, pô. João, muito obrigado por mais uma vez, viu? Hoje o assunto rendeu e vamos continuar com esse assunto, né, pessoal? Obrigado, João. Muito prazer, viu? Igualmente. Valeu, João. Obrigado, pessoal. Obrigado. Volte logo. Voltarei. Valeu, pessoal. Valeu, João. Um abraço.